faça oração se quiser crescer. Oi, crianças! Sejam bem-vindos a mais um culto infantil. Que bom que vocês estão aqui mais uma semana para a gente falar um pouco mais da palavra de Deus, para a gente aprender um pouco mais, não é verdade? Muito legal ter vocês aqui com a gente. Olha só, crianças, a gente vai aprender hoje uma história muito interessante que vai trazer uma lição muito importante. Mas antes da gente começar, eu queria lançar um desafio. Quero que vocês pensem aí na casa de vocês. Como você reage quando acontece algo ruim na sua vida? Quando você se vê numa situação de dificuldade? Você reclama, você fica bravo? O que você faz? Vamos pensar um pouquinho? Daqui a pouco a gente conversa, tá? Mas antes, tem uma pessoa que vai orar pelo nosso culto de hoje, tá bom? Senhor, muito obrigado pelo nosso cultinho, que seja a palavra de Deus que possa entrar no coração de cada criança da nossa igreja. Que esse é um cultinho mais perfeito para as crianças aprenderem a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Vamos lá para a nossa história? Muito bem, crianças. A nossa história está lá no livro de Atos, capítulo 16, que vai falar sobre Paulo e Silas, uma história muito interessante. Bom, certo dia eles estavam andando pela rua e então uma mulher abordou ele. Essa mulher, ela era escrava. Isso quer dizer que ela tinha senhores que ganhavam dinheiro com ela. Sabe como, crianças? Através de adivinhações. Ela adivinhava coisas e ganhava dinheiro com isso. E dava todo o dinheiro para os senhores dela. E aí, nesse dia que ela encontrou com Paulo e Silas, ela gritava assim: esses homens servem ao Deus Altíssimo e pregam o caminho da salvação. Ela falava isso deles. Isso estava errado, crianças? Não, ela estava falando a verdade. Mas sabe qual era o problema? Havia um espírito maligno que controlava ela. Ela servia ao inimigo das nossas almas. Quem é mesmo o inimigo das nossas almas? Satanás, esse mesmo. E aí, Paulo ficou muito incomodado com isso, porque ela ficou por dias falando isso atrás deles. Então Paulo veio e ordenou que aquele espírito maligno deixasse aquela mulher, que ela fosse liberta disso. E isso aconteceu, crianças, ela foi liberta. Só que aconteceu um problema. Os senhores daquela mulher ficaram muito bravos, crianças, porque eles não iam mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela. E aí, eles ficaram tão bravos que eles pegaram Paulo e Silas e levaram lá para a praça daquela cidade e mandaram chamar as autoridades. E quando as autoridades chegaram, eles disseram: esses homens estão pregando coisas que não são boas para a nossa cidade. Eles estão pregando coisas que são proibidas. Eles estão causando confusão na nossa cidade. Vocês precisam fazer alguma coisa. E aí, crianças, sabe o que aconteceu? Aqueles homens que eram autoridade na cidade ordenaram castigar Paulo e Silas. Ai, crianças, eles apanharam tanto. As pessoas bateram neles e eles ficaram muito machucados, muito. E além disso, sabe o que mais aconteceu? Eles foram jogados na prisão. Colocaram eles lá na prisão, lá dentro, lá no fundo da prisão. E além disso, não só colocaram eles dentro da prisão, como fecharam a cela e ordenaram que aquele carcereiro cuidasse muito bem daquela cela, porque eles não poderiam fugir. E além disso, eles ainda acorrentaram eles lá dentro da cela. Isso mesmo. Ai, crianças, que situação. Além de tudo isso, eles foram jogados na prisão. Mas, crianças, vocês sabem o que aconteceu? Eles ficaram lá bravos, reclamando, tristes. Ai, o que foi que aconteceu? Não, crianças, eles estavam orando, falando da palavra de Deus e louvando ao Senhor. Isso mesmo, eles estavam louvando a Deus.
E olha só, todos os presos que tinham ali estavam ouvindo, e o carcereiro também, eles louvando a Deus. Crianças, mais ou menos lá pela meia-noite, houve um terremoto que abalou as estruturas da prisão. Sim, a grade da prisão caiu e as correntes foram abertas. As correntes se abriram. E aí, crianças, o carcereiro chegou todo assustado para ver o que tinha acontecido. Só que naquele momento, quando ele viu que toda a prisão tinha se abalado, ele começou a ficar muito preocupado. Oh, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Como que eu vou contar para as pessoas que os presos fugiram? Como que eu vou contar para as autoridades que eles fugiram? Eles vão querer me matar, oh meu Deus. Aí nesse momento, Paulo disse: calma, fique tranquilo, nós estamos aqui. Ninguém fugiu, nós estamos aqui. E aí, crianças, naquele momento, aquele carcereiro, vendo tudo aquilo que aconteceu, ele teve certeza que Paulo e Silas serviam ao Deus verdadeiro. E aí, criança, sabe qual foi a pergunta que ele fez? Senhores, o que eu faço para ser salvo, para ir para o céu? Paulo aproveitou a oportunidade e falou para ele: olha, você deve crer em Jesus e você e toda a sua casa será salva. Você deve crer em Jesus como seu Senhor. Crianças, naquele momento, ele falou do amor de Deus para aquele carcereiro. Ele falou da palavra de Deus. E aí o carcereiro ficou muito feliz em ouvir a palavra de Deus. E aí ele levou Paulo e Silas lá na casa deles para falar do amor de Deus, para falar sobre Jesus, pregar o evangelho para a família dele. Sim, ele encontrou a família daquele carcereiro. Olha só, crianças. E então Paulo e Silas puderam pregar o evangelho para a família do carcereiro. Crianças, eles creram em Jesus como seu único e suficiente Salvador e ficaram muito felizes. E naquele dia mesmo, eles foram batizados. Olha só. E aí, depois disso, eles voltaram para a prisão, né? Porque eles não iam fugir da prisão, já que foi decretado que eles deveriam ir para a prisão. Eles voltaram para a prisão, muito felizes e contentes por terem sido usados por Deus na vida daquele carcereiro. E aí, crianças, eles voltaram para a prisão e no dia seguinte as autoridades vieram e ordenaram que, Paulo e Silas fossem soltos. Crianças, eles viram que eles tinham cometido um erro com Paulo e Silas. Mandaram soltar, tirar eles da prisão para que eles pudessem ser libertos e continuar o trabalho deles. Crianças, que grande lição que nós aprendemos hoje. Sabe qual? Diante de toda essa dificuldade que Paulo e Silas passaram, eles estavam machucados. E é importante lembrar que além deles pregarem o evangelho para a família do carcereiro, o carcereiro curou as feridas de Paulo e Silas porque eles estavam muito machucados. Diante de toda essa situação de dificuldade, eles, ao invés de reclamar, ficarem bravos, ficarem tristes, eles louvaram a Deus. Eles se alegraram lá na prisão. Eles estavam alegres e felizes, pois eles sabiam que Deus estava com eles. Olha só que grande lição. Através da alegria de Paulo e Silas, que fez com que eles louvassem, cantassem louvores a Deus, louvando ao Deus Altíssimo, a vida daquele carcereiro foi alcançada. Isso mesmo, crianças. Através da alegria de Paulo e Silas, a vida do carcereiro foi alcançada. Muito bem, ele conheceu o evangelho, e não só ele, mas toda a sua casa. Crianças, sabe qual é a lição que a gente tem que tirar? Que muitas vezes acontecem coisas difíceis na nossa vida e nós não devemos ficar reclamando ou tristes. Às vezes vem dificuldades, o nosso coração fica triste, sim. O meu coração de vez em quando também fica. Mas sabe o que a gente tem que aprender? Que a gente precisa se alegrar no Senhor, mesmo em momentos de dificuldade. Por quê?
Vamos citar um exemplo? Olha, agora, nesse exato momento, a gente está passando por esse problema aí do coronavírus, né? Por causa da pandemia. A gente não pode sair de casa, nós não podemos ir para a igreja cultuar o nosso Deus, nós estamos cultuando o nosso Deus em casa, a gente não pode ir na escola, não é verdade? Brincar com os amiguinhos. Isso traz tristeza para o nosso coração? É difícil? É sim, a gente fica triste. Mas sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que se alegrar sabendo que Deus está cuidando de todas as coisas. E aí, a gente tem um amiguinho ou outro que pode estar triste também por causa dessa situação. E você pode aproveitar a oportunidade e dizer para o seu amiguinho não se preocupar, pois Deus está cuidando de todas as coisas. Olha só, crianças, então, nessa história nós vimos que nós devemos nos alegrar no Senhor, mesmo em dificuldades, e nós precisamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para falar do Evangelho, para falar do amor de Deus, para que as pessoas conheçam quem é Cristo, não é verdade? Então, vamos nos lembrar disso, que nos momentos de dificuldade vamos nos alegrar no Senhor. Tá bom, crianças? Espero que vocês pensem nisso nessa semana e que a gente possa ser usado por Deus, tá bom? Um grande beijo! Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Vamos memorizar um versículo? Então agora a gente vai para o nosso versículo, que fica lá em Filipenses 4:4. E ele fala assim, ó: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Então, eu quero que vocês, agora aí na casa de vocês, repitam esse versículo comigo para a gente decorar ele. Então, vamos lá. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Agora, a gente vai tentar falar esse versículo sem uma palavra, para ver se vocês vão conseguir. Então, vamos lá. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Filipenses 4:4. Vamos mais uma vez e sem mais uma palavrinha. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Filipenses 4:4. Então, com esse versículo, a gente pode lembrar que a gente pode encontrar alegria sempre em Deus. Assim como foi contado na história de Paulo e Silas na prisão, mesmo presos num momento muito difícil, eles se alegraram em Deus. Então, a gente está aprendendo esse versículo hoje, para a gente poder lembrar que nos nossos momentos de dificuldade, a gente pode se alegrar no Senhor. Ele é a nossa verdadeira alegria. A gente pode ter sempre esperança e nos alegrarmos nele. Então, para a gente finalizar, a gente vai falar mais uma vez o nosso versículo. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Filipenses 4:4. E esse foi o nosso versículo de hoje. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Nem sempre tudo vai ser bom, mas eu posso confiar que Deus está comigo todo tempo. Vou cantando. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Nem sempre tudo vai ser bom, mas eu posso confiar que Deus está comigo todo tempo. Vou cantando.
costas Feridas por ações e as mãos estavam amarradas, e os pés também estavam presos. e a boca A boca estava livre, livre para louvar o Senhor. Paulo e Silas cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Paulo e Silas cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Nem sempre tudo vai ser bom, mas eu posso confiar que Deus está comigo todo tempo. Vou cantando. Oh, 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 oh. Paulo e Silas. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Hora da atividade. Oi, crianças! Hoje eu tô aqui pra gente fazer mais uma atividade e agora então eu vou falar pra vocês os materiais que a gente vai precisar. Vamos precisar de uma folha em branco, de fita, de 4 pedacinhos de barbante cortados iguais, de lápis de cor e de tesoura. Então, para começar a nossa atividade, a gente vai pegar nossa folha em branco e vai fazer um desenho de Paulo e Silas. A segunda coisa que a gente vai fazer na nossa folha é furinhos assim, ó. Vamos fazer 4 furinhos em cima da nossa folha e embaixo. E aí, vamos pegar o nosso barbante e vamos passar o barbante pelos furinhos da nossa folha. E eu já volto para mostrar para vocês como vai ficar. Depois de passado o nosso barbante, ele vai ficar mais ou menos assim, ó, em cima de Paulo e Silas. E atrás a gente vai usar a nossa fita para colar, ó, o barbante, para ficar bem firme o nosso desenho. E agora, a outra parte da nossa atividade é que na parte em branco que ficou na nossa folha, nós vamos escrever o versículo que foi de Filipenses, né? 4:4, que fala pra gente se alegrar sempre em Deus. E aí vamos escrever ele aqui e o versículo. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. E embaixo, vamos escrever agora algo que Deus fez por nós, que a gente se alegra, que a gente lembre e a gente se alegre por aquilo que Deus fez. Pode ser pela nossa salvação, pode ser pelo alimento que Deus nos dá, pode ser pelo cuidado, pela nossa família. Existem muitas coisas por quais podemos nos alegrar que Deus fez por nós. Então, a gente vai escrever aqui embaixo também pra gente sempre lembrar. E eu vou incentivar vocês a, depois de terminar a nossa atividade, ó, ela ficou bem bonitinha, da gente colar num cantinho da parede do nosso quarto, onde a gente possa ver e lembrar daquilo que Deus fez por nós. E pra gente ser sempre grato e sempre se alegrar nele, que a gente tenha sempre alegria, mesmo nos momentos difíceis, que a gente lembre sempre que a gente pode se alegrar em Deus e que ele é a nossa maior alegria, independente da nossa situação, se a gente não tá num bom dia, se a gente ficou triste por alguma coisa, que a gente possa ver a nossa atividade e lembrar do nosso versículo e lembrar da alegria que podemos ter e encontrar em Deus. Então, eu espero que vocês consigam fazer a atividade, mandem fotos dela, mas o principal é vocês lembrarem da alegria que a gente pode ter no nosso Deus. É uma alegria única, né? Que só Deus pode nos dar a verdadeira alegria. A gente pode se alegrar com muitas outras coisas, mas que a nossa verdadeira alegria seja sempre em Deus. Então, que a gente lembre sempre disso, tá bom? Um beijo! Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer.
Muito bem, crianças, que grandes lições nós aprendemos hoje, não é mesmo? Então, olha só, vamos nos lembrar dessa verdade que nós aprendemos hoje sobre nos alegrar no Senhor. Que nessa semana você possa pensar em tudo isso que a gente aprendeu e aproveitar as oportunidades que Deus pode te dar, de falar de Jesus para algum amigo e até mesmo na sua própria vida, nos momentos que você se sentir triste ou incomodado com alguma coisa, que você deve se alegrar no Senhor e orar, né? Crianças, a gente não pode esquecer disso, que quando nós nos sentirmos em momentos de dificuldade, nós devemos orar, pois Deus está disposto a nos ajudar, não é verdade? Muito bem, crianças, olha só, Deus abençoe a semana de vocês e não deixem de fazer a atividade que a tia Júlia preparou para vocês e a semana que vem a gente se encontra, tá bom? Deus abençoe, muitas saudades de vocês, um grande beijo! Leia a Bíblia e faça oração se quiser